O que é melhor? Contratar uma empresa para cada serviço da sua reforma ou contratar uma empresa para fazer a reforma completa? Eu já te adianto que as duas opções podem ser benéficas ou não, mas você vai saber escolher o que é mais adequado para você com as dicas que eu vou dar nesse vídeo. Olá, eu sou o William, sócio responsável pela WL Reformas e, como prometi, estou fazendo esse segundo vídeo para te ajudar a fazer escolhas adequadas na hora de contratar empresas para a sua reforma. E eu resolvi fazer esse vídeo nesse apartamento cujo realizamos uma reforma quase completa aqui em Guarulhos. Se você tiver a fim de saber como ficou o resultado final dessa obra, eu vou deixar um card aqui para você conferir. Inclusive, essa é uma obra que fizemos sem projeto e mesmo assim ficou com um layout muito moderno. Acabamentos de bom gosto e transformações que vão deixar o dia a dia desse cliente de acordo com as suas necessidades e da forma que ele idealizou. Esse foi um daqueles casos em que o cliente já tinha bem definido o que ele queria. Apenas nos solicitou sugestões sobre alguns itens que ele tinha dúvida e, baseado em nossa experiência, a gente pôde orientá-lo sobre alguns pontos que ele talvez não tinha ainda percebido. E pronto! Ele precisou vir poucas vezes aqui durante o processo de reforma e mesmo assim o resultado final ficou bem satisfatório, como vocês vão poder conferir. Mas vou revelar uma coisa, tem um detalhe nessa obra que poderia ter sido implementado, mas nem nossa equipe e nem o cliente percebeu a tempo. Mas no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês qual foi esse detalhe. E para você que não me conhece e não viu o primeiro vídeo, onde eu falo sobre a importância de fazer um projeto para a sua reforma, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ou o card se possível. E também você pode acessar nossos canais nas redes sociais, que você vai encontrar com facilidade, ok? Então vamos falar sobre essa questão que muita gente tem dúvida. Contrato uma empresa para cada serviço na minha reforma ou contrato uma empresa que faz a reforma completa? E aí você precisa se fazer algumas perguntas para tomar essa decisão. Porque contratar várias empresas para a reforma pode dar certo também, mas isso vai exigir de você uma dedicação e uma energia que talvez você não tenha noção. E algumas das perguntas são: eu vou ter tempo para administrar minha própria obra? Eu tenho conhecimento básico para analisar se cada serviço que está sendo entregue com qualidade da forma adequada? Alguns serviços dependem de outros serviços. Eu sei qual deve vir primeiro? Se algum prestador não conseguir cumprir o prazo prometido, eu vou conseguir reagendar com empresas subsequentes sem gerar grandes atrasos e sem multas? Em quanto tempo eu preciso que a reforma fique pronta? Quero contratar várias empresas porque eu tenho um orçamento curto, mas será mesmo que eu vou economizar? E se você conseguir responder todas essas perguntas e outras que talvez eu não tenha nem feito aqui, de forma que você enxerga como positiva, aí você pode escolher essa opção. Mas olha, eu conheço pouquíssimas pessoas que optaram por contratar várias empresas, que passou por todo o processo da reforma e chegou até o final sem se arrepender. Suponhamos que a sua reforma vai precisar dos seguintes serviços: demolições e construções, adaptações hidráulicas, adaptações elétricas, forro de drywall, assentamento de revestimento e porcelanatos, bancadas de mármore, vidros e ar-condicionados. Se você fez um bom projeto executivo, a chance de você ter dores de cabeça já diminui muito, porque fica mais fácil de você explicar o que quer e mais fácil de você cobrar também da empresa que está executando. Agora, com projeto ou sem projeto, você precisa entender as etapas da obra. Você precisa entender que uma reforma, principalmente a parte de acabamento, deve acontecer de cima para baixo e alguns serviços devem acontecer em conjunto. E a ordem a ser seguida é demolições e construções primeiro, a primeira parte da elétrica, que é cortar paredes, passar conduíte, chumbar caixinhas, preparar pontos para iluminação, a parte hidráulica, instalações da infra de ar-condicionado,
o forro de gesso ou drywall, impermeabilizações, assentamento de porcelanato e revestimento, retornar com o forro após os banheiros serem revestidos, retornar com a elétrica para posicionar as luminárias no forro e fazer as suas devidas furações, bancadas e vidros. E não podemos esquecer do ar-condicionado. Basicamente, a ordem é essa. A inversão dessas etapas pode trazer dores de cabeça gigantescos e custos que talvez você não esteja preparado para arcar. Imagina só se você contrata uma empresa para passar a infra do ar-condicionado e esquece de contratar o encanador para fazer o dreno, por exemplo. Ou contrata o encanador, mas numa etapa tardia da obra. Você vai precisar sair cortando parede, quebrando o piso que já foi feito para reparar esse erro. E além do trabalho ficar mais caro, você vai precisar comprar materiais novamente para reconstruir e pagar a mão de obra de novo. E quanto mais itens a sua obra tiver, mais complexa fica essa gestão. E olha que eu ainda nem falei da pintura, que inevitavelmente você vai precisar. Isso fora a atenção que você vai precisar ter com o organograma, ou seja, o passo a passo da obra para saber contratar. Você precisa levar em consideração que, dependendo do tamanho do seu apartamento, uma obra completa leva em média 3 meses. E você vai precisar se dispor esse tempo todo para chegar até o final dessa reforma. E aí uma das perguntas que você tem que responder agora é: você tem caixa para arcar com custo como multas, por ter que reagendar com empresas que não têm culpa de atrasos causados por terceiros? Você deve levar em consideração também que empresa especializada em um serviço específico não faz ajustes em serviços alheios. Ou seja, se a parede estiver torta, contrapiso desnivelado, simplesmente a empresa vai falar para você corrigir para que eles voltem quando tudo estiver adequado. Ou vão falar para você se responsabilizar caso a qualidade não saia de acordo com o esperado. Então você precisa ter caixa para esses adicionais também. E já vai levando em consideração que a obra já não vai acontecer no prazo que você planejou. Outra questão que pode te trazer custos adicionais também é quanto à empresa que vai fazer algum trabalho já na reta final da obra. Você já vai ter feito assentamento, forro, e sem querer essa equipe deixa cair alguma ferramenta no chão, danificando o piso. E muitas vezes eles acabam omitindo essa gafe. E pior, imagine que nesse mesmo dia passaram pela sua obra 2 ou 3 empresas diferentes. Como você vai descobrir quem é o culpado para solicitar a correção? Infelizmente você vai ter que arcar com esse custo também. E esse exemplo se aplica em quase todo serviço de acabamento, viu? Eletricista que danifica o trabalho do pintor ou do gesseiro, pintor que deixa tomadas, luminárias, pias, pisos, lambuzadas de massa e tintas, montadores de móveis que danificam paredes e tetos, e por aí vai. A grande verdade é que, infelizmente, as pessoas tendem a cuidar do serviço que está executando, como se os serviços já executados não tivessem importância. Mas a gente tem que pensar que o todo tem que ficar impecável para que o cliente fique satisfeito, e não só um serviço específico. Além disso, tem outra questão que vai exigir muito da sua atenção. Normalmente, uma reforma tem um efeito dominó. Ou seja, para um trabalho ficar bem feito, é necessário que o trabalho anterior também tenha sido bem feito. E você precisa se certificar que cada um está entregando seu trabalho da forma adequada e com a qualidade esperada, para que as empresas subsequentes consigam fazer o mesmo. Por exemplo, se você contrata uma empresa para passar a infra de ar-condicionado no seu apartamento, porém a instalação vai ser feita por outra empresa, normalmente as empresas que vendem o equipamento oferecem esse serviço. Se as medidas não estiverem exatamente da forma que a empresa que vai instalar solicitou, eles simplesmente vão embora. E não necessariamente o trabalho está mal feito, às vezes é uma questãozinha de ajustes, mas eles não têm nada a ver com o trabalho anterior. Eles vão querer pegar o trabalho de uma forma que facilite o seu. Por outro lado, a chance da empresa que passou a infra não cuidar 100% dos detalhes, levando em consideração que já não vai fazer a instalação dos equipamentos mesmo, também é grande. E esse é um trabalho muito difícil de você verificar, porque infra é oculta.
E normalmente você não vai ter conhecimento específico para reconhecer se está tudo de acordo ou não. E no final das contas, se o equipamento não funcionar de forma adequada, de quem é a culpa? De quem instalou a infra ou de quem instalou os equipamentos? E esse mesmo exemplo vale para os demais serviços também. Pintura que não fica boa porque o gesseiro deixou o forro ondulado, assentamento cuja água não vai para o ralo e a culpa é do pedreiro, ou não, é difícil de você avaliar. A chance é que cada um vai se isentar da culpa e jogar para o outro. Percebeu que no final das contas, essa opção pode se tornar muito mais custosa do que você pensa? Agora, se você optar por uma empresa que faz a reforma completa, você se livra de todas essas objeções. Você passa a lidar com uma empresa só, que tem a obrigação de te entregar tudo de acordo com o combinado. Se no meio do percurso algum produto, algum serviço for danificado pela própria equipe, você não precisa nem se preocupar. Eles vão dar a solução para você sem custos adicionais. Você não vai precisar entender sobre as etapas, saber quem deve entrar primeiro ou segundo durante a obra. E não corre o risco da empresa entregar um trabalho mal executado e culpar o antecessor. Afinal de contas, foi ele que fez tudo, né? À primeira vista, pode até parecer que contratar uma empresa para fazer a reforma completa fica mais caro do que contratar separadamente. Porque quando você orça separadamente e junta os valores, o valor total é menor mesmo. Mas tendo em mente que algumas coisas podem dar errado e que uma empresa especializada em um serviço não se responsabiliza pelo trabalho de terceiros, você logo conclui que o mais barato pode se tornar mais caro em pouco tempo. E o que você deve considerar para contratar uma empresa qualificada? Em qualquer uma das opções. Hoje a internet e redes sociais é o melhor caminho para se colher informações. Pesquise sobre a empresa em questão. Veja se não tem muitas reclamações, se essas empresas se dispuseram a corrigir os problemas. Vejam em suas páginas os trabalhos anteriores e tentam certificar se esses trabalhos realmente foram realizados por essa empresa. Avalie o atendimento inicial, se tem qualidade, se dão a devida atenção, se são rápidos. Outra opção, e que vai encurtar muito essa pesquisa, é contratar empresas por indicação. Afinal, uma pessoa só indica a outra se realmente confiar no trabalho que recebeu dessa empresa. Então pesquisa, reflita e planeja para fazer escolhas que são mais adequadas com você e com as suas condições. Espero que tenham gostado desse vídeo e que tenha sido esclarecedor para você. E se ficar com alguma dúvida, comente aqui que a gente vai esclarecer. E pelos nossos canais de publicações você consegue conferir o que estamos fazendo atualmente e tirar ideias de trabalhos que já realizamos como essas para você implementar no seu apartamento. Obrigado e até o próximo vídeo. Um ponto que eu queria destacar aqui é o seguinte: esse apartamento tem a opção do aquecedor a gás, que leva a água quente para o chuveiro, os dois chuveiros e os lavatórios dos dois banheiros. Só que nesse prédio não tem disponível cano de água quente para a torneira da cozinha. E quando o cliente percebeu isso, se deu conta dessa ideia, a gente já tinha feito todo o assentamento e se tornava inviável fazer demolições para implementar esse ponto hidráulico aqui. E a gente também acabou passando batido na hora de orientar o cliente. Não que seja uma falha nossa, né? Mas orientação com base na experiência que a gente tem é sempre bem-vinda. Mas como nada está perdido, nem tudo está perdido, tem a opção aqui de colocar um aquecedor de torneira com essa tomada 220.